Meus preciosos irmãos, uma saudação de paz a todos nesta bela manhã de segunda-feira. Com muito carinho eu quero manifestar a minha gratidão a Deus pela vida de cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que servem ao Senhor com alegria. E quero nesta manhã falar-lhes um pouquinho sobre o que disse o nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo de número 20, nos versos de número 19 até o verso de número 23, palavras do Senhor Jesus, que disse assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, que lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Meus amados irmãos, nesta manhã de segunda-feira, início de semana e também início do ano de 2023, eu estava meditando no início, ou seja, no final desse ano, sobre estas expressões de Cristo Jesus. E eu pude ver no Evangelho de João, no capítulo 20, os versos de número 19 até o verso 23, sobre o que acontece quando Jesus está na casa. O que acontece quando Jesus está na nossa casa? O que faz acontecer quando a presença de Jesus realmente está presente em nós, ou dentro da nossa casa? E enquanto eu estava lendo esse texto, o Senhor abriu o meu entendimento e alegrou o meu espírito enquanto eu lia o texto, e eu pude entender pelo menos 5 coisas que acontecem quando Jesus está na casa. E a primeira delas é: ele traz alegria. O Senhor, ele traz alegria quando ele está na casa. O texto diz: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Veja que interessante. A presença de Jesus, ela traz alegria. A presença de Jesus, ela alegra o ambiente, ela abre o espaço aonde havia tristeza, aonde havia medo, aonde havia remorso, aonde havia preocupação, e ela traz alegria. E é isso que o evangelista está dizendo, que os discípulos se alegraram com a presença de Jesus, se alegraram com a presença do seu mestre, se alegraram quando ele entrou dentro de casa, se alegraram quando ele chegou na casa. E eu quero dizer a você, nesse dia, se alegre porque Jesus está na sua casa. Chegou o momento de você se alegrar porque Jesus está na sua casa. E quando ele entra, ele realmente faz com que a tristeza vá embora. E se a tristeza, porventura, se atrever ficar dentro da sua casa,
O patriarca Jó disse que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Se a tristeza invadiu o seu lar, se a tristeza invadiu o seu coração, se a tristeza invadiu o seu casamento, se a tristeza invadiu a sua vida, com a presença de Jesus, ou com a chegada de Jesus à sua casa esta manhã, esse dia ela terá que ir embora e o nome do Senhor seja glorificado. Então, e a segunda coisa que acontece é que o Senhor chama e envia os homens e as mulheres para a sua obra. Quando a presença dele chega, ele chama e envia pessoas para a sua obra. Veja bem, e disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eu e você fomos chamados para uma grande obra. Fomos chamados para levar a outrens, para conduzir a outrens à presença do Senhor. Eu e você fomos chamados a conduzir pessoas para também se alegrarem na presença do Senhor. Eu e você somos promotores de alegria, somos promotores de salvação. Nós fomos chamados para também gerar vida, para gerarmos salvação. Assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu também vos envio a vós. Então, quando você abre a sua casa para Jesus, quando você abre o seu coração para Jesus, ele também vos envia a fazer a sua obra. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir, está bem claro sobre esse chamado, sobre este mandado do Senhor, sobre esta ordem imperativa: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Mas o interessante aqui é o ide do Senhor. O ide, porque ele nos enviou. Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Ele disse: vão e anunciem o reino. Vão e anunciem as boas novas, vão e anunciem a palavra de salvação. Então, outra coisa que acontece quando Jesus está na casa é que ele nos envia para a sua obra. E outra coisa interessante que acontece quando a presença de Jesus está na casa, ele traz o Espírito Santo para as nossas vidas. E o texto diz: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Veja que coisa linda. A presença de Jesus, ela nos traz tantos benefícios. Quando Jesus está na nossa casa, quando nós abrimos a porta da casa para Jesus, ele traz o Espírito Santo. Ele permite que o Espírito Santo entre dentro da nossa casa, alegre o nosso coração, alegre a nossa alma e nos ajude a viver um dia de paz, uma semana de paz, um mês de paz, um ano de verdadeira paz. Porque a presença de Jesus, ela traz o Espírito Santo. E outra coisa interessante que acontece, ele traz a oportunidade de perdoarmos. Ele nos dá a oportunidade de perdoarmos a quem nos ofendeu. Este é o interessante, que a presença de Jesus na nossa casa, ela nos dá a oportunidade de perdoarmos a quem nos tem ofendido. E essa foi a oração do Senhor Jesus. Quando ele orou o Pai Nosso, e ele nos ensinou a orar o Pai Nosso, ele disse: perdoai as vossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é interessante observar que aquele a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ou seja, Jesus está dizendo que quem não perdoa não merece perdão. Que quem não perdoa não terá o perdão. Porque a presença de Cristo, ela traz o benefício do perdão. Pois para isto ele se manifestou, pois para isto ele se entregou na cruz do Calvário, para perdão de pecados. O seu sangue verteu na cruz do Calvário para remissão de pecados. E se nós não perdoarmos aos nossos devedores, também não seremos perdoados. Mas que o Senhor Jesus, no início desta semana, no início deste ano que se inicia, Ele nos ajude a abrir a nossa casa para que Ele entre e faça morada e traga sobre nós os benefícios da sua presença. Que o Senhor nos traga alegria, que Ele nos envie a fazer a sua obra, que Ele sopre sobre nós do seu Espírito Santo e que Ele nos dê a oportunidade de perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu casamento, abençoe a sua casa. E que esta semana seja uma semana de vitória a você e a sua família. Eu quero abençoar a sua vida com esta breve palavra, com esta reflexão do Evangelho de João, capítulo 20, dos versos 19 até o 23. Eu falei sobre os benefícios da presença de Jesus. Os benefícios que nós recebemos quando abrimos a nossa casa para o Senhor. Que o Senhor Jesus vos abençoe de uma forma gloriosa, que o Senhor dê a você a vitória que você tem necessidade. E o conselho que eu te deixo esta manhã é: abra sua casa para o Senhor. Não permita que nada venha impedir o seu relacionamento com Cristo. Não permita que nada venha roubar a sua intimidade com Cristo. Mas abra para Ele a sua casa. Abra para Ele o seu coração. Abra para Ele a sua vida e deixe que Ele faça morada. E terás os benefícios da presença do Senhor. Deus te abençoe.